Vamos lá, galera. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre um assunto muito importante, mas antes que eu vou abrir esse vídeo, eu vou contar para vocês um segredo. Se eu converso com você 2 minutos e eu pergunto a você qual é o seu sonho, eu posso saber exatamente que classe você faz parte sem saber quanto você ganha. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre os piores erros que as pessoas de classe média fazem na vida e como isso atrasa a vida deles. E o último erro que eu vou falar para vocês, algum de vocês vai odiar, mas ele precisa ser dito. Saiu notícia esses dias que com o ganho da renda e ascensão social, Brasil volta a ser um país de classe média. Como 51% dos brasileiros faz parte dessa classe. Que notícia boa. E é notícia boa. Sim, quanto mais pessoas faz parte da classe média de um país, melhor a economia daquele país. Por quê? Simplesmente porque pessoas de classe média, eventualmente, eles têm poder para consumir mais. Tem menos desigualdade, tem menos pobres, menos ricos, tem mais pessoas no meio. Essas pessoas que têm mais dinheiro agora, eles vão investir mais em educação e saúde, obviamente. Essas pessoas vão pagar mais impostos, vai construir mais infraestrutura, mais estabilidade econômica no país. Perfeito. Classe média mais forte tem economias mais estáveis, menos crises. Mas a pergunta, alguém aqui que está assistindo esse vídeo está sentindo isso acontecendo ultimamente no Brasil? Vamos para uma coisa entender quem faz parte da classe média no Brasil. Segundo o IBGE, uma pessoa que ganha entre 5.648 a 14.000, ela faz parte da classe média. O FGV fala outros dados, ele fala que quem ganha entre 2.005 a 8.640 renda familiar, considerado classe média no Brasil. O triste é que depois que eu falo para vocês esses números que definem classe média, eu tenho certeza que muitos de vocês já ficam revoltados com esse número. Eu também, porque se a gente está falando de salário mínimo no Brasil, que teoricamente, se ele fosse reajustado corretamente ao longo dos anos, hoje ele deveria estar mais de 7.000 reais, só o salário mínimo. Então, como pessoas que ganham muito menos do que o salário mínimo, família inteira pode ser considerada classe média no Brasil. Mas isso não é o foco desse vídeo, então vamos deixar isso para outro vídeo. Mas para mim, toda classificação financeira, ela já está errada. Como assim, Ben? Eu vou explicar. O que define uma pessoa, eu quero que vocês entendam uma coisa. O que define uma pessoa se ele faz parte da classe média, ou se ele é pobre, ou se ele é rico, e não é quanto ele ganha, e sim qual a sua mentalidade a respeito daquilo que ele ganha. Eu conheço muitas pessoas que ganham muito e são pobres. Pobres, mal sobrevivem, mal conseguem pagar as contas e ganham bastante. E eu conheço, por outro lado, pessoas que ganham super pouco e eles estão no caminho da liberdade financeira deles. Mas não só isso que define. O que define para mim, muitas vezes, isso eu falei no início do vídeo, é o que define que classe você faz são seus sonhos. Como assim, Ben? Eu vou explicar. Se você vai me falar quais são os seus sonhos, e muitos de vocês vão falar, meu sonho, Ben, é comprar um carro. Meu sonho, Ben, é comprar uma casa bonita para minha família. Meu sonho é levar minha família para Disney. Esses sonhos definem que você é classe média. Ponto, não importa quanto você ganha. Deixa eu explicar vocês por quê. Porque quando você sonha com alguma coisa, concorda comigo que você vai correr atrás para realizar, certo? Você sonha para um carro, você sonha com uma casa, você sonha para uma viagem, você vai correr para realizar. E essa corrida de realizar quer dizer que seu foco está para comprar, para realizar esse sonho. Perfeito até agora? Ótimo. Só que muitas vezes, como você não tem educação financeira, você não tem esse dinheiro. Então adivinha o que você vai comprar? Você vai comprar na forma errada. Você vai financiar o carro, você vai financiar a casa, você vai parcelar a viagem. E essas coisas vai fazer você o quê? Classe média típica. E classe média, infelizmente no Brasil, a definição dela, que eles são, para mim, são funcionários ocultos do banco. Classe média não sabe, mas a classe média trabalha no banco. Todos são funcionários do banco. Funcionários sem eles nem saber e funcionários que não são pagos. Como assim, Ben? Simples. Quando você compra um carro no Brasil e paga 2, você fez o que exatamente? Você comprou um carro para sua família e um carro para o banco. Simples. Quando a parcela do seu carro é R$1.800 e metade desse 1.800 é juros, quer dizer que você, R$900 você beneficia a sua família e a outra metade dessa parcela, 900 você beneficia o banco. É isso, esse é o problema com seus sonhos. Porque se você sonha com algo errado, no tempo errado, na hora errada, você realiza ele na forma errada e esse sonho muitas vezes vai deixar você classe média a vida toda. Outra coisa que define você como classe média é que classe média, a definição deles, eles sempre querem viver no padrão de vida errado. Eles querem pertencer a um padrão de vida que não são deles. Eles querem ter acesso a coisas que não deveriam caber nos seus orçamentos. Restaurantes mais caros, roupas mais caros, padrão mais caros. E às vezes, para encaixar em um ambiente que você não deveria nem fazer parte, aí bate a famosa frase, quem tenta fingir que é rico vai acabar descobrindo que é pobre. Simples assim. O primeiro ponto mais importante de tudo, e eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso, porque eu vou repetir isso e vou repetir isso mais 50 vezes.
não ter controle sobre seus gastos, sobre os gastos da família. Não tem como dar certo no Brasil. Não tem se você não sabe quanto você gasta por mês. Não tem. E se você não sabe quanto você gasta de 30% a 300% a mais. Bem, como uma pessoa gasta tanto assim a mais? Simples. Porque tem muitas coisas no mercado que foram feitas para enganar você, cartão de crédito, tudo isso, que foram feitos para maquiar sua situação verdadeira. E se você não tem controle exato, controle através de planilha, através de aplicativo, não importa como. Escreve num papel, na mão, mas você tem que ter controle de quanto você gasta. Todos os gastos contam. Às vezes você acha que R$5, R$10, R$15, não conta, isso não é nada. Tudo conta, tudo multiplica. Tudo passa, tudo acumula ao longo do tempo. Então a primeira coisa, tem que ter controle. Se não tem controle, nada vai dar certo na sua vida. Gente, eu faço mentoria com milhares de pessoas. Milhares. E a primeira coisa que acaba com a vida financeira de todo mundo é que eles não têm controle. Assume a partir de hoje o controle. Eu garanto para você que sua vida vai mudar. Segunda coisa, comprar passivos e pagar juros altos por eles. Você compra carro, você paga 2 carros, você compra apartamento, você paga 2, você faz viagem. Tudo na sua vida é financiado, tudo é parcelado. Não basta que você compre as coisas financiadas e parceladas, você compra passivos. O que é passivos? Passivos são coisas que vai tirar dinheiro de você. Você comprou o carro, você comprou ele errado, você vai pagar 2 carros e ainda você vai ter que sustentar esse carro. Isso é passivos. Então, classe média faz o quê? Eles enchem a vida deles de passivos. São um carro, e quanto mais ganha a pessoa, mais passivos ele é. Por isso que eu falo que o dinheiro não tira você da classe média. Isso que você é promovido no seu trabalho, se você virou de gerente, agora você é gerente, não muda nada. Por quê? Porque sabe o que vai mudar? Você vai ter mais passivos na sua casa. Se você é classe média baixa, você anda de ônibus. Se você é classe média um pouquinho mais, você tem um carrinho básico. Se é um pouquinho mais, você tem 2 carros. Se é um pouquinho mais, são 2 carros mais luxuosos. E assim vai. Você só vai, a classe média pode ganhar mais, mas vai continuar com a mesma filosofia de passivos. É péssimo. Péssimo. Quanto mais seu orçamento está inchada de passivos, mais classe média você é e mais perto de pobre você se torna. Simples isso. Terceira coisa, pensar que cartão de crédito, cheque especial faz parte de seu salário, de seu orçamento. Simples. As pessoas acham, não, eu ganho 5, mas eu tenho mais limite de 10 mil no cartão. Eu posso comprar. Não, você não pode. O cartão de crédito não foi feito para comprar coisas que não cabem no seu orçamento à vista. Porque em algum momento você vai ter que pagar essa conta. Vocês entendem? Se você quer comprar uma geladeira, mas você não tem dinheiro. Eu vou parcelar no cartão. Não, você não entendeu. Você não tem. O cartão não te deu dinheiro para comprar. Ele simplesmente ajudou você a empurrar esse problema para frente. Você não precisa resolver agora que você não tem dinheiro, você vai resolver daqui a pouco que você não tem dinheiro. Por quê? Porque se você fazer parcela de R$100 da geladeira, depois você faz do fogão, depois você faz disso, você faz daquilo. Alguns é batata, gente. 6 meses depois, 8 meses depois, chega uma fatura do cartão com 10 itens que você nem lembra quando você comprou. E esses itens, essa fatura é maior do que você ganha. Então, na verdade, o problema que você tinha 6 meses atrás, você só empurrou ela para hoje. Só que o problema é o quê? Que quando o problema estoura na sua cara, ela não vem só o problema, ela vai vir como os juros, os encargos e tudo que vem junto. E aí vira a famosa bola de neve. Então, essa crença que o crédito aumenta seu poder de compra, o crédito te dá mais possibilidades na sua vida, isso acaba com a classe média. Simples assim. Faz um exercício pequeno, você que ainda não tem planilha. Só abre a fatura do cartão e veja as parcelas que tem para os próximos meses. Anota elas no papel. Anota quanto você já tem compromisso para o próximo mês. Aí você vai se assustar. Só disso já vai ligar um grande alerta na sua cabeça a respeito do uso do cartão. Quarta coisa, erro de classe média. Dá tudo para os filhos. Achar que como eles talvez tenham um pouquinho ascensão nos ganhos, têm um pouquinho mais condições, eles querem dar para os filhos o que eles não tinham no passado. E muitas vezes eles fazem 2 coisas erradas. Primeira coisa, eles dão mais do que eles podem e no mesmo tempo mimam demais. Mas isso não é só o problema. O problema principal que eu vejo muito, e eu falo isso e muitos de vocês não vão gostar, colocar seu filho na escola errada. E muitas vezes, classe média, eles, de novo, pela tentativas de dar o melhor para os filhos, que está certo, mas eles tentam dar mais do que eles podem e eles colocam ele numa escola com padrão muito mais elevado do que a padrão de vida deles. Colocar seu filho num padrão de vida um pouquinho mais elevado do que seu, beleza, você esforça para pagar uma escola melhor, tudo bem. Mas quando você coloca em um padrão muito mais elevado, a melhor escola da cidade, essas coisas, acontecem 2 coisas. A primeira coisa é que essas parcelas
muitas vezes acaba com o seu orçamento. Simples assim. E não estamos falando de uma coisa que você vai fazer de 3 meses, estamos falando de coisas que você vai ter que levar por muitos e muitos anos, até que seu filho vai formar. Quando você coloca seu filho em um ambiente que ele não está acostumado, de novo, um pouquinho mais elevado, beleza. Mas se você coloca ele, vocês são de bairros humildes, se coloca ele numa escola em outro bairro que não tem nada a ver, você tem que entender que seu filho, ele está indo para a escola, mas por filho, além dos estudos, tem a socialização. E ele encontra com outros amiguinhos, que eles têm o celular que seu filho não tem, eles têm as roupas que seu filho não pode comprar, que você não pode dar para ele. E sabe o que vai acontecer? Em vez de seu filho agradecer que seus pais se esforçam tanto para colocar ele nessa escola, ele vai estar com raiva de você. Porque ele vai voltar para casa e você nunca pode dar para ele as coisas que os outros, e você não vai saber como explicar para ele que é o mais importante, que você está gastando todo o seu dinheiro na mensalidade dele, e no final, muitas vezes ele sofre bullying, porque ele considera a criança pobre da escola, toda essa parte. E entre nós, eu não sei seu filho, mas eu não lembro muita coisa da minha escola, eu não aprendi muita coisa. Simples. Escola, eu lembro que eu brincava, intervalo, recreio e essas coisas. Então, muitas vezes, se você vai tentar forçar a barra, isso vai acabar com o seu orçamento familiar e talvez não vai ser o mesmo benefício que você realmente acredita para o seu filho. Eu sei que muitos de vocês vão ficar revoltados com isso, mas repensa nisso. Porque eu vi várias e várias famílias indo, eu não vou falar falência, mas tem contas tudo no vermelho, mês após mês, durante anos, arrastando, negociando com a escola, brigando, porque isso é a escola que quer cobrar juros, ele não pode, ele fica atrasado e fica com vergonha que vai tirar o filho da escola. Não precisa disso, não precisa. Escola é importante, sem dúvida nenhuma, mas tem que ter escola que cabe no seu orçamento. Se você vai tomar uma decisão que estão errados, fora do seu padrão, infelizmente o efeito que você vai conseguir vai ser exatamente o contrário do que você imagina. Ô, Benny, uma coisa desse negócio de escola é o seguinte, minha filha tá numa escola paga, né? E a amiguinha dela diz que a mãe tem vergonha de levar ela na escola porque ela tem um carro mais antigo, um Celta. E às vezes ela se sente mais pobre porque ela leva a filha na escola e ela vê os outros carros dos outros pais. E é mais ou menos isso que acontece, né? E outro ponto é que essa amiguinha da minha filha, que tem menos condições também, no ano passado, quando minha filha passou do 8º ano pro 1º ano do colégio, minha filha foi na formatura da escola, na festa, e ela não pôde ir, a amiguinha não pôde ir. Eu tô lembrando isso agora do negócio do carro, e também tem a ver, né? Do que adianta ter criança na escola, se você não vai poder dar as mesmas coisas que os alunos de lá. Sim. Imagino que ela se sentiu bem, é o que ela vai lembrar, né? Exato. Isso, o que ela vai lembrar no final da conta? Ela vai lembrar que ela não foi no passeio da escola, só isso. Ou na formatura e essas coisas. Eu escolhi esses 4 erros, mas a gente pode falar sobre 500 erros que faz. Mas esses são os erros que eu acredito principais. Se você vai começar a corrigir com o padrão de corrigir essas coisas, corrigir um pouquinho da sua mentalidade, você vai entender que não é quanto você ganha que define em que classe você faz, e sim a sua mentalidade que vai definir. E essa é a parte mais importante que todo mundo tem que aprender. Espero que você gostou desse vídeo. Obviamente compartilha, curte e comenta se você concorda ou não concorda com o que eu falei a respeito da escola ou outras coisas que eu falei nesse vídeo. E se não está inscrito, obviamente se inscreve e liga o sininho. Um beijo, até o próximo.